Caros amigos, o Internacional obtém uma boa vantagem neste início de campeonato brasileiro. São 5 pontos sobre os segundos colocados, considerando aí que o Inter já tem um jogo realizado nesta rodada. O Fluminense também já jogou nesta rodada. Falta jogar o São Paulo, que é vice-colocado e tem 10 pontos somados, pode chegar a 13. E aí ficará a 2 pontos do Internacional. E o São Paulo joga hoje contra o Corinthians e o Inter já jogou. A verdade é que hoje, na rodada deste final de semana, ninguém alcança o Internacional. Vamos conversar sobre estes e outros assuntos da tabela de classificação. Eu sou o Darcy Filho, vem para cá. Vamos participar do nosso canal, dê um like, inscreva-se, traga a sua opinião. Diga se o Internacional faz ou não uma boa campanha, se ela é duradoura ou não. Qual é a sua expectativa que existe? Se alguém pode reagir na competição. Vem para cá. Pois o Internacional ontem obteve uma boa vitória sobre o Botafogo. Dizíamos já antes que o Botafogo é uma equipe média. Uma equipe média. Que o Botafogo é uma equipe com um ótimo treinador. Um ótimo treinador é o Paulo Autuori. Por isso, o Botafogo está no bloco intermediário do Campeonato Brasileiro. E ontem fez contra o Internacional mais uma partida razoável. É que o Inter foi superior, foi bem superior ao Internacional. O Internacional jogou mais. O Internacional teve em Galhardo, mais uma vez, a grande figura da equipe e mereceu vencer. O Botafogo teve 2 gols que foram anulados. Eles foram anulados porque foi esperado pelo VAR para que a decisão fosse tomada. E bem anulados. Houve um impedimento, não interessa se foi milimétrico o impedimento, houve um impedimento. No meio do campo, houve a falta que o árbitro não marcou. Houve a falta. E se ainda considerarmos a questão do respeito profissional, na lealdade dos jogos, do fair play, o jogador do Botafogo deveria ter parado a bola porque havia um jogador do Internacional caído. O árbitro poderia ter paralisado o jogo. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que a vitória do Internacional foi merecida, muito merecida mesmo. O Inter jogou mais, é melhor do que o Botafogo, é preciso ter consciência disso. E o Botafogo fez o que pôde. Falhou 2 vezes e sofreu 2 gols. Foi o que ocorreu ontem no estádio do Botafogo, no Newton Santos. Nos demais jogos da rodada, nós tivemos ali o Bahia empatando com o Palmeiras, o Fortaleza ganhando do Bragantino e tivemos ainda o Fluminense ganhando do Vasco da Gama. Por isso a tabela, o Internacional ficou com 15 pontos, o Vasco com 10, como dissemos, com um jogo a menos, o São Paulo com 10, com um jogo a menos que fará hoje, o Fluminense com 10 já jogou ontem, o Galo com 9 não jogou, esse jogo fica para trás, o Palmeiras 9 pontos jogou ontem, o Fortaleza 8 pontos jogou ontem, o Bahia 8 pontos jogou ontem, o Santos 7 pontos joga hoje e o Grêmio com 6 pontos, o Grêmio não joga hoje. O Grêmio decide o Campeonato Gaúcho. Portanto, esta é a posição geral da tabela do Campeonato Brasileiro. O Grêmio está em 10º lugar. O Grêmio está na metade da tabela, mas tem um jogo a menos. Vamos saber quem se recuperará destes que têm um jogo a menos. Quem poderá fazer frente ao Internacional ou os demais postulantes às 4 primeiras vagas do Campeonato Brasileiro. Esta é uma definição que nós podemos dizer, olha, o Internacional está bem encaminhado. São só 6 rodadas, mas está bem encaminhado. O Vasco da Gama, é preciso saber se o Vasco estará resistindo ou não a esta condição, porque o grupo de atletas do Vasco é menor. O São Paulo vem de uma reação, começa o Fluminense, reage bem, mas também o grupo do Fluminense e o Galo, que era a grande expectativa favorável desta competição, ficou para trás. O Galo hoje está 6 pontos atrás do Internacional. Como tem um jogo a menos, está 1 rodada atrás do Internacional. É muito pouco para uma equipe que contratou e fez o que fez para oferecer ao seu treinador o que há de melhor. Agora, o Inter tem um jogo muito importante no meio de semana. Este jogo é complicado para o Internacional, mas é um jogo
onde o Internacional, se alcançar a vitória, estará dando um passo importantíssimo nesta primeira fase da tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter jogará em São Paulo contra o Palmeiras, que ontem jogou muito pouco contra o Bahia e acabou cedendo o empate.